melhor coisa para resolver um tamponamento cardíaco, se o paciente tiver condições, o seu hospital tiver condições, é você chamar um cirurgião cardíaco. O cirurgião cardíaco vai levar esse paciente para o centro cirúrgico, vai abrir o externo dele e vai resolver o problema. Essa é a melhor forma, tá? A gente faz o diagnóstico hoje muito claramente, muito fácil, de tamponamento cardíaco com ultrassom, tá? Um FAST estendido, tá? A gente pode fazer a pericardiocentese e entrar com uma agulha ali, ó, tá? A gente vai fazer um ângulo, você vai direcionar no ângulo aqui entre o apêndice xifoide e ao redor do costal, à esquerda, você vai entrar com um agulhão e vai tentar chegar lá, tá? Isso aqui pode ser que salve o doente, ninguém tem muita experiência com isso, chama punção de Marfan, tá? Ou punção ou pericardiocentese, tá? E você pode eventualmente conseguir. Hoje em dia, o pessoal tem feito isso daí com ultrassom, muito melhor, tá? Muito melhor. Outro dia eu vi um residente fazendo isso. Falei, cara, puta, você tá de parabéns. Tá? Salvou a vida do doente. O ultrassom ajuda muito. Podem existir situações, eu não vou falar muito disso aqui, e eu vou mostrar uma foto agora, que quem não quiser ver, não veja, tá? Fecha o olho. Pode existir situações em que a gente precise, principalmente por uma situação dessa, um tamponamento cardíaco, fazer uma toracotomia na sala de emergência. Isso aqui é a única cirurgia de grande porte que você está autorizado a fazer fora do centro cirúrgico. O objetivo aqui é esvaziar o pericárdio, fazer massagem cardíaca intratorácica e clampear a aorta descendente. Mas isso aqui eu não quero entrar muito nisso, tá? Mas pacientes que a gente chama de in extremis, o paciente que para na sua frente, ele tem uma parada cardíaca na sua frente, ou ele está grave de um jeito que não tem o que fazer, está muito ruim, está morrendo, você faz a toracotomia na sala de emergência, tá? As indicações, muita coisa para falar, não dá para falar, beleza? Mas uma indicação bem legal é um paciente com tamponamento cardíaco e que parada cardíaca. Aí você identifica o tamponamento cardíaco. Aí você tem que fazer isso aqui, beleza? Bom, choque. O que é choque? Anormalidade do sistema circulatório que resulta em perfusão orgânica e oxigenação tecidual inadequada. Existem várias formas de choque. A gente chegou no CER, tá? A gente viu o sangramento externo, a gente viu, garantiu a via aérea do paciente, a gente tratou a ventilação dele e agora eu quero ver como é que ele está em termos de perfusão tecidual, certo? Qualquer paciente traumatizado que tiver frio ao toque ou taquicárdico tem que ser considerado em choque até que você prove o contrário. Diagnóstico de choque no trauma é o seguinte, puta, cara, o cara tá com 100 de frequência cardíaca. É choque, tá? O cara tá meio frio, é choque. É um choque inicial, leve, mas tá? Existem 5 tipos de choque. Choque, isso aqui eu fiz para uma outra aula, mas eu deixei aqui, tá? O choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é o sangramento, tá? Hemorragia, é o hipovolêmico. O choque cardiogênico é quando a bomba cardíaca não está funcionando bem. E não está, portanto, eu não estou perfundindo meus tecidos, tá? A oxigenação dos tecidos está muito clara. Pode acontecer um choque cardiogênico no trauma? É raro, mas pode. O cara bateu o carro, o impacto da direção é tão violento no tórax do cara que tem lesão de coronária, o cara tem uma baita de um infarto ali, uma necrose de tecido cardíaco. Pode acontecer, tá? Uma contusão cardíaca. Não é comum, mas pode acontecer. Ou, às vezes, também pode acontecer o seguinte, o cara está dirigindo, o cara tem um baita de um infarto enquanto dirige e bate o carro, tá? Mas não é muito comum. Choque séptico é um choque causado por infecção, tá? Pode acontecer choque séptico no trauma? É raríssimo, mas pode. O cara bateu o carro,
aparentemente parecia um trauma leve, só que ele teve uma lesão de cólon, de intestino grosso. Ninguém percebeu a princípio. E o cara ficou 12 horas na UPA esperando a transferência. Só 12 horas isso aí ficou. Quando ele chega lá, no hospital de referência, ele já está em choque séptico, tá? Mas também, obviamente, deu para ver que é rápido. Né? O choque neurogênico é quando há perda de tônus simpático por um trauma raquimedular. Você tem um trauma raquimedular, você perde o tônus simpático do trauma para baixo e você tem uma baita de uma vasodilatação, que não é acompanhado por um aumento do volume sanguíneo. O vaso dilata, você vai ter um choque neurogênico, a pressão vai lá para baixo e o cara fica quente. Aí o paciente no choque neurogênico ele está quente, está vermelhinho, só que ele está hipotenso pra caramba e com sinais de trauma raquimedular, tá? E finalmente o choque obstrutivo. Quais são os dois paradigmas de choque obstrutivo? Os dois exemplos de choque obstrutivo que acabou, é que vocês têm que ter na cabeça: pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. A gente falou dos dois. Esses são os choques obstrutivos, tá? Beleza? Só que o que é mais comum acontecer no trauma? De longe, a hipovolemia é a causa mais comum de choque em pacientes traumatizados. Mas de longe, tá? Você assume que o paciente está em choque hipovolêmico até que se prove o contrário. O que a gente faz com o paciente com choque hipovolêmico? Que chega em choque. Ele chega taquicárdico, meio hipotenso. A gente faz um negócio, ó, isso aqui não tem no slide, eu vou botar aqui, que é o choque index. O choque index é você pegar a frequência cardíaca. Hoje a gente usa muito isso aqui, tá? Isso aqui tem evidência científica. A gente pega a frequência cardíaca e divide pela pressão arterial sistêmica. Pressão arterial sistêmica não. Pressão arterial sistólica. Frequência cardíaca sobre pressão arterial sistólica. Se tiver abaixo de 0,7, esse paciente não está em choque. Se tiver entre 0,7 e 1, ele está num choque leve. Choquezinho levinho, 0,8, tá bem até. Tá? Ele vai responder às suas manobras. Se tiver acima de 1, aqui esse paciente está em choque. 1,3, puta, choque grave. Tá? Então, ó, lembrem-se, choque index. Beleza? A gente vai medir, a gente vai pegar, vai ver o paciente, vai ver se ele está frio, vai ver o nível de consciência dele. Vocês viram que... Não, depois eu falo. Vai ver o nível de consciência dele, etc e tal, vai pegar o pulso dele, vai monitorizar, você já vai ver a PA dele, já liga, já vê a PA, você já faz um choque índice na hora. Você tem o celular ali, tem a calculadora, você já faz na hora, tá? Você já sabe se ele está chocado ou não. Ou um choque mais ou menos. E a gente tem outros dados para a gente saber se o cara está chocado, tá? Você imagina uma hemorragia leve. O cara tem um choque index de 0,8, tá? Ó, nada muda. Frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão de pulso é o seguinte, a diferença entre a pressão arterial sistólica para a pressão arterial diastólica. Se eu estou agora com 120 por 80 de pulso por livro, mas vamos dizer que eu estivesse com 120 por 80 de pressão arterial, a minha pressão de pulso é 40 milímetros de mercúrio, tá? Aqui não muda nada. Frequência respiratória, nível de consciência tá legal. O meu base excess, déficit de base, que a gente colhe, assim, principalmente você vê que tá, olha, esse cara tá meio gravezinho. Já tem alguém daquela turma lá, já tá coletando uma gasometria arterial, tá? O base excess, provavelmente eu não vou dar sangue, é uma coisa leve, tá? Agora, se essa quantidade de sangue não é tão pequena, ela é um pouco maior, esse cara sangrou mais, tá?
eu provavelmente já vou ter um aumento, eu começo a ter um aumento da frequência cardíaca. Olha que legal, a minha pressão de pulso, ela diminui. Porque ele começa a bombardear o corpo com catecolaminas, o sistema nervoso simpático, ele sobe a pressão diastólica. E a pressão de pulso, ela pinça, tá? Pode começar a ter um pouco, aumentar um pouquinho a frequência respiratória acima de 20. E olha o base excess. O base excess ele é o melhor reflexo do choque laboratorial. De novo, tem o lactato também, mas o base excess é o melhor, tá? Ele já pode chegar a menos 6. Possivelmente eu vou ter que dar sangue para esse cara, tá? Se aumenta, cada vez mais sério, aí acima de 100 a frequência cardíaca, tá? A pressão sistólica começa a cair, a pressão de pulso cai, a frequência respiratória aumenta, tá? O nível de consciência começa a cair. Quer dizer, o nível de consciência depende da perfusão cerebral, tá? Olha o choque index, menos 6 a menos 10, cara. Ele mostra perfeitamente isso. Provavelmente eu vou precisar de sangue, tá? Provavelmente eu vou precisar de sangue. Eu já vou falar sobre isso. Agora, lesões, coisa muito grave, sangramento muito grave, violento. Aí tudo se arranja. O choque index, o base excess vai para menos 10 ou menos, tá? O nível de consciência é completamente rebaixado, PA vai lá para baixo, taquicárdico, tá? Beleza? Eu provavelmente vou precisar de um protocolo de transfusão maciça desses pacientes. O paciente chegou, choque, primeira coisa que a gente faz, você vai pegar a veia do cara. E o quê? Vai pegar com um catéter grosso, tá? Se por acaso alguém não aguentar, mas puta, eu tô cansado, não aguento mais a aula, a gente pode, sei lá, terminar a aula outro dia, tá? Eu, por mim, vou embora, tá? Beleza? Você precisa de um gel grosso. Geralmente aqui, a enfermagem, chega o politrauma ali, a enfermagem já tá lá pegando na veia, já tá atrás dessas veias aqui, tá? O que a gente quer é pelo menos 2 gelcos grossos, tá? Beleza, obrigado aí, pessoal, que tá respondendo aí, valeu. A gente precisa de 2 gelcos grossos. Eu preciso dar volume para esse cara, tá? Se eu não conseguir esses 2 gelcos grossos, eu posso fazer um negócio que é uma flebotomia. Um lugar ótimo para se fazer flebotomia, que para mim é o melhor, é essa pena magna. A frente do... Aqui, aqui é o maléolo medial, Maléolo medial. Logo à frente do maléolo medial, você acha ela aqui, É super fácil passar um catéter, tá? Aqui, a gente fez outro dia aqui, Aqui é o maléolo medial do paciente. Caramba. Aqui é o maléolo medial do paciente, tá? Aqui a gente fez uma pequena incisão, a gente secou a veia e a gente passa um catéter, tá vendo? Com uma contra-abertura, entra com o catéter na veia até aqui, mais ou menos, Manda volume, tá? Se você não conseguir fazer isso, você pode passar para uma punção intraóssea. Nas crianças, punção intraóssea é ótimo, tá? Aqui na tíbia anterior, na tíbia proximal anterior, tá? Só que você precisa desse gadget aqui, né? É uma pistola de punção intraóssea. Vai furar o osso, vai entrar na medula ali, tá? E você joga líquido e é uma baita absorção, é ótimo, tá? No adulto, você pode fazer também aqui na região tibial, você pode fazer no húmero aqui também. Você tá vendo o húmero aqui? A gente pode funcionar o húmero aqui, tá? Funcionar o externo também. Só que a pistola do externo, ela é diferente. A agulha é bem pequenininha. Então, você vai acabar no coração do cara, tá? Beleza? Então, punção intraóssea é muito bom, tá? Ajuda muito. Mas você precisa aprender a fazer, precisa aprender a usar esse mecanismo aqui, e aí joga o que tiver que jogar lá. O que a gente joga? Boa. O que a gente joga? Cara, é assim, quando eu, 15 anos atrás, chegava esses politrauma, chocado, cara, era finger lactato.
ou soro fisiológico. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Não sobe a pressão 5 litros, 6 litros. A gente ficava apertando o frasco, assim, ó. A gente era residente, né? Aperta aí, residente. Ficava lá, apertando. Meu, a gente matava todo mundo. Eles morrem. Edemacia o corpo todo, não transporta oxigênio e piora muito uma situação que 30% no mínimo dos pacientes politraumatizados estão vivenciando, que é a coagulopatia associada ao trauma. Eles já não estão coagulando o sangue, já não estão levando oxigênio para os tecidos e você fica jogando soro fisiológico. Cara, hoje isso acabou. O mínimo possível. A gente começa, no máximo, a gente vai dar para esses pacientes 1 litro de soro. E você tem que contar já com o que o cara do APH deu. Você tem que perguntar para eles, esse ringue lactato aí, quanto que foi? Ah, entrou 500. Então você só dá mais 500. É 1 litro de soro. Tudo bem, depois você deixa um sorinho pingando lá para manter a veia dele. Tudo bem. Não vou perder aquele acesso venoso. Mas volume mesmo, 1 litro só. Tá? E aí, a partir daí, eu vou avaliar a resposta do paciente. Pode ter 3 respostas depois de 1 litro de soro. Resposta 1. Melhorou pra caramba e mantém melhor. Ele se mantém bem. Na verdade, ele teve um sangramento pequeno. Tá? Resposta 2. Melhorou, mas dali 10 minutos piorou de novo. 5 minutos, piorou de novo. Foi uma resposta transitória. E a outra possibilidade, a terceira, é não responder. Você dá 1 litro de soro, o cara continua com choque index de 1,4. Não adiantou nada. Tá? Nós temos essas 3 respostas. Bom, tudo bem, vai. Aqui, ó, se o cara melhorou, ele estava agitado, né? Ele estava letárgico ou agitado. O choque inicial também pode dar uma agitação, tá? Aí ele melhora o sensório. Pô, melhorou, legal. Melhora a temperatura, melhora o tempo. Ó, outra coisa importante, isso. Tempo de enchimento capilar, menor que 3 segundos. Maior que 3 segundos, tá mal perfundido, tá? Beleza, ele melhora, tá? O débito urinário é difícil, vai demorar muito para você saber, tá? Melhora a taquicardia, melhora a hipotensão, tá? Ou ele melhora, ou ele não melhora. Ele tem uma resposta transitória, ou ele não tem resposta nenhuma, tá? Aí, o que eu vou fazer? Aí, não tem jeito. Você tem que dar sangue pro cara. E eu tô falando de uma situação que dura, 5 minutos, 10 minutos. Eu já tenho que ter sangue para esse cara. É claro, vocês vão ver que no dia que você precisar de sangue, eu vou operar um cara eletivo. O sangue leva um dia para chegar lá. Meio dia, para você conseguir até fazer todas as provas cruzadas, entrar na fila do banco de sangue. É difícil pra caramba. Agora, não tem história. Eu quero sangue agora. Como é que eu faço? Eu ainda não tenho prova cruzada, eu não tenho o tipo específico, eu não tenho nada desse cara. Eu não sei se ele é AB, O, eu não sei. Nós vamos fazer um O negativo para ele. Tá? Um O negativo ou um O positivo. Eu só não faço O positivo em mulheres em idade fértil. Tá? Aí vocês vão pesquisar o porquê que eu não faço O positivo em mulheres em idade fértil. Fora isso, ou é O positivo ou é O negativo. E você já está abrindo, você vai estar num hospital, num centro de trauma, tá? Você não vai estar no... É isso aí mesmo. Você não vai estar... Você vai sensibilizar a mulher, ela vai gerar anticorpos anti-RH. Aí o filho dela vai ser RH negativo, o feto, já viu? Você não tem esse tipo de coisa no Sírio-Libanês. Provavelmente não tem no Einstein. Por quê? Porque não é um centro de referência. Isso aqui, que eu vou falar, você tem no HC, no Hospital São Paulo, no Jabaquara, locais que são centros de trauma, tá? Na Santa Casa. Ali, o que acontece? Você
vai abrir o protocolo de transfusão maciça. O banco de sangue já abriu, já vai mandar a primeira bolsa de O negativo ou positivo, você já vai correr aquilo ali, tá? Já vai correr aquela bolsa. E as próximas, elas começam a chegar. Por se o cara é AB, já vai chegar uma AB ali para ele, tá? Não tem prova cruzada, aqueles testes de cunhos, não tem. Mas já é tipo específico, tá? Já vem um isoporzinho assim, com o quê? Com concentrado de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado. E nós vamos dar isso daí para o paciente um para um. É um plasma fresco, uma plaqueta e um concentrado de hemácias. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm coagulopatia. Eu preciso corrigir a coagulopatia deles. Eu pretendo, dando plasma fresco congelado, eu estou repondo fatores de coagulação. Dando plaquetas, eu estou repondo aquela plaqueta que ele perdeu no sangramento, tá? Existe um negócio que é maravilhoso, que eu nunca mexi, infelizmente, porque é muito caro, que são os testes fibroelásticos, tá? Viscoelástico, nossa senhora. Os testes viscoelásticos, tá? Tem, porque você pega uma gota do sangue do cara, põe na maquininha lá do lado, ele faz um gráfico da coagulação do paciente e você sabe exatamente o que está acontecendo com a coagulação dele naquele momento. Então eu sei se eu preciso dar plasma fresco, se eu preciso da plaqueta, tá? Como a gente não tem roteiro, a gente manda um para um, tá? Isso é a proporção mais aceita hoje, tá? Eu posso usar trio precipitado também, tá? Para repor mais fatores de coagulação, mas é difícil a gente ter um trio precipitado. Olha, cara, ele não está melhorando, não está melhorando. Uma possibilidade que é ainda uma polêmica no trauma é o uso de drogas vasoativas, principalmente a noradrenalina que a gente usa, tá? Existem duas situações que a gente usa a noradrenalina ou adrenalina, com certeza. Puxidose, antes de entubar um cara muito chocado, ou também quando o paciente tem trauma craniano, ou trauma raquimedular. Eu já vou falar sobre isso. É isso aqui que nós vamos fazer. O que eu quero é um negócio que chama-se hipotensão permissiva. Eu não quero esse cara com 12 por 8. É muito alta para ele. Ele começa a romper coágulo, tá? Eu quero que ele esteja com uma pressão um pouquinho mais... Eu quero uma pressão arterial média de 60 milímetros de mercúrio. Perfeito. Tá? Eu vou dando sangue para ele, Tá 60? Joia. Tá legal. Eu quero ele um pouco hipotente para não ficar rompendo coágulo. Uma pressão muito alta. Tá bom? Uma pressão permissiva. A gente usa essa droga aqui que chama-se ácido. Isso aqui, ó, na verdade, muitas vezes ele já é dado lá no asfalto. Tá? Na rua, o cara eles já fazem o ácido tranexâmico. Tá? É uma droga que inibe a quebra da fibrina. A fibrina é o coágulo. Foi lá e formou a fibrina. E a gente precisa ter um processo de formação de coágulo e destruição de coágulo, né? A gente tem esse equilíbrio. Senão você começa a coagular, o processo de coagulação vai tomando conta do teu corpo. Aquilo ali vira uma trombose difusa. Então existe esse equilíbrio entre a formação da fibrina e a fibrinólise. A fibrinólise, a quebra do coágulo, é feito pelo plasminogênio. E esse ácido tranexâmico vai lá e bloqueia o plasminogênio. Impede que ele rompa o coágulo, tá? Hoje em dia é uma droga absolutamente aceita, a gente faz, tem que fazer e acabou, tá? Ácido tranexâmico. Normalmente 1 grama, 1 a 2 gramas EV. A gente faz 2 gramas e normalmente já foi feito pelo cara do APH, tá? Bom, pessoal, eu preciso saber de onde ele está sangrando. Ele está sangrando no tórax. Aonde ele pode sangrar? Que causa um choque dessa forma, dessa mão. Tórax, abdômen, pelve, ossos longos, principalmente fêmur, tá? Ele está sangrando em um desses lugares aí. O sangramento externo eu já eliminei o sangramento externo. Ele está com uma hemorragia interna no tórax, no abdômen, na pelve ou em ossos longos.
tá? Hoje em dia o ultrassom, meu Deus do céu, ó, se o cara tá chocadão, ele não tá respondendo, eu faço um ultrassom do abdômen, eu vejo líquido dentro do abdômen, entendam isso aqui, eu vou direto pro centro cirúrgico. Ai, mas ele bateu a cabeça, abriu a cabeça, tem um bate... Não quero saber. Eu tô no C ainda. Eu não cheguei na avaliação neurológica ainda. Eu tenho que parar o que está sangrando dentro da barriga. Se o cara tem um hemotórax maciço, eu vou subir para o centro cirúrgico com ele e vou... Ou eu faço até a toracotomia na sala de emergência. Tá? Eu preciso resolver fechar a torneira. Se eu não fechar a torneira, o cara vai morrer, tá? Então, o ultrassom, então, a gente chama de FAST, né? O FAST estendido, a gente vai pro pulmão também, tá? E a gente vai, no FAST, nós vamos ver hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e pelve, tá? E coração, para ver se está tamponamento, tá? Eu quero procurar líquido, tá? Ó, isso aqui, ó, eu quero procurar líquido. Aqui, ó, isso aqui é líquido no pericárdio, tá? Aqui é líquido na pelve, esse pretão aqui, tá? Eu quero achar... Aqui eu não tô vendo líquido, não. Mas eu quero procurar... Achei líquido no FAST. A gente chama de FAST positivo. FAST positivo, centro cirúrgico. Se ele tá chocadão, tá? Ó, o cara tem sinais de fratura... Fratura de pelve, pessoal, mata. Fratura de pelve começa a sangrar lá dentro e não para mais, tá? Se eu perceber que o cara tem uma instabilidade da pelve, eu tô lá na sala correndo sangue, pô, tá instável a pelve dele, eu vou ter que fazer essa imobilização da pelve. Eu tenho que juntar, porque geralmente a pelve ela quebra em livro aberto, ela faz isso. Ela aumenta muito o volume dela, ela sangra demais. O que eu quero fazer é isso aqui, é fechar ela, para diminuir o espaço, para conter esse sangramento. Nós temos alguns aparelhos aqui, né, já pré-fabricados aí, você põe essa imobilização pélvica aqui, ou a gente põe esse lençol. E olha, cara, eu não vou falar de tratamento de fratura pélvica, isso aqui vai levar, não dá.